em aflição. Amém. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por este último domingo que o Senhor nos concede no mês de setembro, e principalmente que a gente está acabando depois de um longo tempo, mais de um ano expondo Gênesis. Nós terminaremos o mês que vem, se Deus permitir, os próximos 2 domingos. Então, nós hoje fecharemos o capítulo de número 48, será a nossa exposição de hoje. Desde já agradecemos a Deus por aqueles que nos visitam, que Deus possa abençoá-los também, falando ao coração. Nós que estamos expondo Gênesis aqui sequencialmente, hoje iniciando e fechando o capítulo de número 48. Convido você a ficar de pé para que a gente possa ler os 2 primeiros versos e leremos o restante na continuidade da exposição. Gênesis, capítulo 48, verso de número 1 ao verso de número 2. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 48, verso de número 1 e o verso de número 2, introdutoriamente. Ouçamos o que diz o Senhor. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Senhor, rogamos as tuas misericórdias, Senhor, para que mais uma vez venha nos abençoar, ó Deus, esclarecendo as verdades que aqui estão reveladas, Senhor. Ilumina nossas mentes, dirige o nosso entendimento, para que venhamos aprender corretamente a Tua vontade, Senhor, que está aqui explícita e implicitamente, Senhor. E como sempre, rogamos que não seja um conhecimento estéril, mas que a Tua vontade conhecida possa também ser aquela que habitará em nosso coração e irá nos dirigir, Senhor. Pois sabemos que somente a Tua palavra poderosamente move as nossas vidas. Por isso te rogamos, Senhor, fala-nos e move-nos em Tua direção para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quem tem promessa de Deus não morre. Essa é mais uma das grandes mentiras que se propaga ligeiramente, influenciando a forma de viver de muitos crentes, gerando uma convicção, uma segurança inabalável de que a morte ela não nos atingirá até que Deus realize o que prometeu. Eis a razão pela qual muitos descem ao túmulo enraivecidos, frustrados, desamparados, pois confiaram em falsas promessas, culpando Deus de haver falhado. Contudo, precisamos considerar: as genuínas promessas, elas se cumprem verdadeiramente, e a morte não pode destruí-las. Jacó é um exemplo disso. José, ele comprou a terra do Egito para Faraó, e Gósen, como nós vimos, passou a ser definitivamente a residência de seu pai. Como Deus havia prometido, Jacó, ele prosperou. Vimos anteriormente que ele adquiriu terras e também, conforme Deus havia prometido, a sua descendência prosperou. Ele cresceu como o Senhor havia prometido. Mas, por mais que vivamos muito tempo, o livro de Gênesis, que fala
de uma vida peregrina, também enfatiza que a vida é passageira. E um dia nós temos que encarar a morte olho no olho. Nós não temos como fugir. Um dia nós vamos encarar a morte olho no olho. E aqui no caso, está chegando a hora do grande patriarca, o último patriarca. Está chegando a hora dele encarar a morte, como nós já vimos, que ficou registrado anteriormente no capítulo 47, especialmente do verso de número 28 ao verso de número 31, pois foi lá que houve juramento para que ele fosse enterrado na terra prometida. E depois do juramento, Moisés está registrando que o patriarca ele ficou gravemente doente. E diante da morte iminente, a morte era uma realidade, alguns assuntos precisavam ser resolvidos, e Jacó estaria agora a resolvê-los. Ele tinha muitos bens, propriedades, mas acima de tudo, como nós sabemos, Jacó ele carregava a bênção da aliança. Ele era o patriarca, o portador da promessa, o portador da bênção da aliança, que é algo crucial para o desdobramento da história, não só do patriarcado, mas também a história da redenção, principalmente a história dos fatos posteriores que irão desenrolar-se no livro de Êxodo, Levítico, de Número e de Deuteronômio, e também em todas as Escrituras. Então imaginem, 12 filhos, mais de 50 netos, e a pergunta é, quem substituiria Jacó? Quem seria o grande abençoado, uma vez que o patriarca estaria se despedindo? Quem ficaria ou quem carregaria a promessa que estava sendo conduzida através do patriarca dada por Deus? E essa resposta ela vai começar a ser dada a partir de hoje. No capítulo 49, nós veremos, é o desfecho quando Jacó ele vai abençoar os seus filhos, vai informar como as tribos elas irão se desenvolver e o que vai acontecer com cada uma delas. Depois ele vai morrer, depois nós veremos o final do enredo que envolve José no Egito. Hoje é uma introdução dessa parte final. Então, como falei, os próximos 2 domingos nós encerraremos o livro de Gênesis. Introdutoriamente, nós estamos nessa primeira parte da bênção, que tem como protagonismo Jacó, José e os seus filhos. O patriarca vai abençoar José, adotando os netos, Manassés e Efraim, como filhos, conforme a eleição divina. Você vai ver que José queria uma coisa e Deus acabou fazendo outra. E, automaticamente, veremos algumas repetições da forma como Deus planeja a história, da forma como Deus trabalha na história, da forma como Deus conduz a história para cumprir os seus propósitos, e também importante saber que muitos princípios bíblicos serão apresentados no decorrer desta narrativa. E um ponto importante, quem tem promessa, morre, mas as promessas não morrem. É o que nós vamos ver hoje nessa narrativa. Voltemos novamente ao texto. O verso número 1 e o verso número 2, que nós tivemos a oportunidade de ler, ele continua o que foi desenrolado inicialmente na semana passada, porque o episódio passado, ele introduziu os próximos enredos, e no caso, este que nós estamos aqui. José, ele havia jurado sepultar o pai na terra de Canaã, e ele deve ter retornado à corte, ele deve ter retornado ao Egito, uma vez que ele ficava no centro econômico, e Jacó, ele estava na terra de Gósen. E José provavelmente volta à corte, e lá está a controlar como governador do Egito. Moisés registra que a morte do patriarca não é mais uma conjectura.
Agora, o que Moisés está mostrando é que, de fato, o patriarca está perto de sua morte. E é uma realidade que deve ser encarada e algumas coisas precisam ser resolvidas. É interessante que, para não deixar dúvidas de que o patriarca vai morrer, Moisés registra que ele está doente. O texto, ele enfatiza muito doente. E diz até que é difícil assentar-se na cama quando ele descobre que José está indo em direção à terra de Gósen para vê-lo. O que Moisés registra aqui é que o pai da graça, ele está doente. Nós veremos mais na frente que ele está com a visão debilitada, está quase cego e fisicamente ele está muito debilitado. Agora, o impressionante é observar duas questões aqui dentro desses dois versos. Primeiro, pela primeira vez a palavra doença aparece em Gênesis e também em todas as Escrituras. É pela primeira vez que a palavra doença, ela aparece. E aparece justamente nos últimos momentos do patriarca. Considere ainda uma expressão aqui que talvez não se perceba, é a expressão se assentou, que é a mesma expressão usada no capítulo 47, no verso 27, para habitou. Diz lá, assim Israel habitou na terra do Egito. Essa mesma palavra, ela foi traduzida aqui nos dois primeiros versos, especialmente dizendo se assentou. O que é que Moisés está querendo chamar a atenção? O pai da graça, que tanto peregrinou, que tanto prosperou, vai de fato cessar a peregrinação. Porque agora a morte é uma realidade da sua habitação. Jacó, de fato, porque você observe que Jacó já vem com esse pressentimento da morte em outras narrativas. Mas aqui o que Moisés está descrevendo essa impressão agora é genuína. Ele vai morrer. Precisamos então, irmãos, em primeiro lugar, desfazer a ideia de que crente não adoece. Sim, crente adoece. Muitas vezes, gravemente, e isso não significa que está em pecado. Há uma teologia presente em nossos dias dizendo que o crente não pode adoecer, que o crente não pode sofrer nenhum tipo de doença. Nós devemos parar de ouvir esses pseudos pastores que ludibriam os incautos de nossos dias, pois as Escrituras, elas não dizem isso. As Escrituras deixam claro que crentes genuínos também adoecem e muitos deles morrem das doenças que lhes acometem. Todavia, irmãos, devemos considerar uma coisa: doenças, elas estão postas para nos lembrar que a nossa essência, ela é temporal, que a nossa essência, ela é limitada e que mais cedo ou mais tarde teremos que encarar a morte face a face. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com as debilidades físicas, com as doenças que nos acometem, é um lembrete de Deus que toda a nossa existência é limitada. Isso reflete aquilo que Salomão escreve no livro de Eclesiastes. O mundo é vaidade, tudo é passageiro. A vida é um sopro, a vida é um vapor. Ou seja, nós devemos entender que nós estamos dentro de um universo, mas a nossa essência está diretamente ligada à temporalidade. Ou seja, nós não temos como fugir. Se você não gosta de tratar deste assunto, nós não podemos fugir, porque a morte, ela é uma realidade. Um dia, seja você velho, seja você moço, um dia você vai ter que encarar a morte. Seja rico, seja pobre, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja velho, cristão ou ateu, todos terão que encarar a face da morte. Você que está aqui, atente, pois a morte é a única certeza que você tem nessa vida. Você pode ter traçado planos, você pode ter objetivado muitas coisas,
Você pode ter planejado inúmeras coisas para a sua vida, mas nenhuma delas você tem a certeza que serão concluídas. No entanto, fique certo, a Escritura não deixa dúvida, a morte é uma realidade que você vai ter que encarar. Agora, prestem atenção no patriarca. Observem o patriarca. Não há reclamações, decretos de cura, porque hoje, quando os crentes ficam doentes, eles procuram logo decretar a cura. Eles desejam e almejam a cura, mas Jacó não reclamou, não decretou a cura, mas Moisés, ele está registrando algo muito importante. O seu leito, o leito de morte, foi o lugar apropriado para ele dar conselhos, consolo e abençoar seu filho, netos e filhos. Isto é, ainda que este homem estivesse com o corpo findando, se deteriorando, sua alma ela estava plenamente fortalecida. Preste atenção. Sabe por que muita gente entra em desespero diante da morte? Porque foram fragilizados pela forma como viveram nessa vida. Muita gente teme a morte, muita gente luta com a morte, muita gente não vê facilidade em encarar a morte, óbvio, porque viveram a vida como se o dia não fossem encarar a morte. Por isso que quando devem ou quando encaram a morte, eles entram em desespero, eles cometem loucuras, fazem coisas em busca de curas. Mas devemos entender uma coisa importante, numa perspectiva cristã, quando se tem uma vida vivida diante de Deus, a morte não é vista como algo amedrontador, pelo contrário, pode ser um lugar de renovo, o leito pode ser um lugar de bênção, o leito pode ser lugar de conselhos, o leito pode ser um lugar da pregação do Evangelho. Isso deve nos fazer pensar como estamos vivendo, como você tem vivido. Você vive na expectativa de um dia encarar a morte? Você pensa sobre o dia da sua morte? Você reflete sobre a sua morte? Você tem a reflexão apropriada nas Escrituras para tentar perceber, para tentar ver da forma mais natural e cristã como você se encontrará no dia da morte? Alguns vivem como se nunca tivessem que encarar a morte, mas quando chega o dia, é necessário que tenhamos a devida noção. Quando chega o dia da morte, não há mais o que fazer, pois sua vida já havia denunciado, ou poderá denunciar, que na sua alma não há prazer. Então, até aquelas supostas conversões do desespero do leito, nada irão valer, pois caso esses que desesperadamente se converteram no leito voltassem a viver, voltariam a viver no prazer. Então, irmãos, nós devemos entender isso, que vida peregrina é uma vida também que finda. Um dia, os peregrinos terão que entrar em contato com a morte. Ah, irmão, se você considerasse isso com seriedade, talvez hoje mudasse. Depois da morte, acabou. Depois da morte, findou. Não tem mais o que fazer. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, isto é, não há mais volta, não haverá mais apelos, não haverá mais misericórdia, não haverá mais graça, pois depois da morte segue-se o juízo. Então, como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Contudo, irmãos, para um crente como Jacó, um crente, alguém agraciado por Deus, esse é um dia de glória. Paulo escreve à igreja de Filipos:
no capítulo 1 e no verso 21, diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte para um cristão, a morte para alguém que serviu a Deus durante toda a sua vida é um alívio. Lembro-me da história que sempre contei aqui a vocês, de um pastor que foi fazer um trabalho missionário, atravessando uma maré lá na África, e diz que o barco foi açoitado pelas chuvas fortes, pelos ventos, e a água começou a entrar no barco, e disse que o guia olhou para os pastores que estavam ali e disse: olhe, pastores, provavelmente a gente vai para a glória hoje. E um saltou e disse: não diga uma desgraça dessa. A morte para o cristão não é uma desgraça. A morte para o cristão não é nenhuma loucura, é um lucro. Porque a palavra usada por Paulo para dizer que a morte é lucro, a perspectiva paulina é que a morte, ela é uma porta de acesso a um conhecimento mais pleno, a um serviço mais dedicado, a uma alegria mais exuberante, a uma adoração mais extasiante. É o livramento, o consolo, a consumação. A morte para o cristão é a experiência de uma vida eternamente satisfeita. A morte para o cristão não é o fim, mas o começo de uma realidade. É viver a fé na sua plenitude. Como então poderíamos temer a morte? Como então poderíamos olhar para a morte como um grande inimigo? Pelo contrário, nós, crentes, nós, filhos da aliança, devemos olhar para a morte como uma realidade abençoadora. Jacó estava morrendo, mas se assentava para abençoar seu filho, abençoar seus netos, trazer consolo e esperança à sua família, à família da aliança. Se vivermos, irmãos, vivermos uma vida cristã, se vivermos essa vida conscientes de uma realidade com Deus e também de uma morte real, nossa vida será diferente. Por isso, irmãos, que nesse contexto são as controvérsias, entre aspas, das narrativas. É um contexto de morte, mas é um contexto abençoador. O patriarca está morrendo, mas não há na narrativa nada que traga lamento. Por isso, a bênção no texto é muito importante. José, ele está na corte egípcia, ele é informado da morte iminente do pai, a morte está chegando para o pai, e ele decide ir vê-lo. José então leva Manassés, preste atenção, o filho mais velho, e Efraim, o mais novo. E eles são levados não só para receber a bênção do avô, e no caso José do pai, mas também uma despedida. Então, esse é um momento de despedida, mas também, como era comum no patriarcado, que os familiares fossem buscar a bênção do pai espiritual. Agora precisamos analisar e lembrar uma coisa. Os filhos de José são fruto de um relacionamento com uma egípcia, lembrem disso, que ele casou com uma egípcia quando foi delegado como governador, e essa mistura do casamento dele com uma egípcia desqualificava os filhos dele para a bênção. Mas observem uma coisa muito importante. Os nomes dos filhos, eles mostram a fé em Deus de José. Manassés, nome derivado de esquecer, foi dado por José ao mais velho, que é uma nota de louvor por Deus libertá-lo
do sofrimento causado pela sua família em Canaã. Então, quando ele chama o mais velho de Manassés, ele está recordando o fato de tudo aquilo que aconteceu com ele e esquecendo. Efraim significa me tornou frutífero, que refere-se à prosperidade que mesmo ele em terra estranha, mesmo ele no Egito, Deus fez com que ele prosperasse abundantemente. Então, também é uma nota de louvor às bênçãos divinas. Então, veja, os dois filhos de José, que nasceram de uma egípcia, de um relacionamento dele com a egípcia, são filhos que não iriam ser incluídos na aliança por serem filhos de uma mistura com uma ímpia, mas ainda assim, observamos que os nomes dos filhos, eles revelam a fé de José em Deus. Então, eles exaltam os nomes, exaltam a Deus pela preservação, proteção, prosperidade, ou seja, embora José tenha vivido tantos anos no Egito, a sua fé manteve-se intacta. José, então, busca a bênção de seu pai, não somente para si, mas para os filhos que nasceram no Egito. E observe um detalhe importante. Observe um detalhe importante. Nós estamos falando, irmãos, de um governador. Nós estamos falando de alguém que governava a maior potência do mundo, um dos homens mais poderosos do mundo. Rico, tinha tudo que um homem poderia desejar nessa vida, seus filhos, herdeiros direto, nasceram num berço de ouro e tinham tudo para, com alegria, gozar da vida. Mas nada disso era importante, pois a bênção de Deus era o mais relevante para José. Jesus disse: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? José, ele ganhou o mundo inteiro, mas a bênção de Deus era mais importante. Isso nos diz alguma coisa? Sim, claro. Basta olhar como vivemos. Somos apaixonados pelos poderes, glória, honra, fortunas dessa vida, ao mesmo instante que, quando estamos buscando estas coisas, nós depreciamos aquilo que mais importa. Nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão desejosos, nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão curvados às coisas deste mundo, à glória desse mundo, que nos apaixonamos enfaticamente e desprezamos aquilo que mais importa. Somos incansáveis em conquistar o mundo, somos incansáveis em obter glória, somos incansáveis em termos um trono, em estarmos no palco neste mundo, mas lesmas nas coisas espirituais, lentos, indisciplinados, vagarosos, medíocres, anões nas coisas celestiais. Observe bem, o que é ansiedade? Ansiedade não é algo que nos afeta diretamente com as coisas dessa vida. Sempre digo, quem aqui ficou ansioso hoje dizendo: ai, como eu estou tendo taquicardia, não vejo a hora de chegar o culto de noite para ouvir o sermão de Gênesis. Ai, que eu tenho que tomar algum calmante, um chá, porque eu estou aqui louco, não vejo a hora de ir para o culto, estar na comunhão dos santos. Quantos aqui em casa ficaram nervosos, trêmulos, dizendo: ai, que não chega a hora do culto? Quantos aqui se diz que sim, mentira? Não fica assim com as coisas espirituais, fica assim com questões dessa vida, com as preocupações desta vida, com as coisas do futuro nesta vida. Mas não há preocupação nenhuma, não há o mesmo direcionamento, a mesma intensidade, a mesma paixão, o mesmo desejo, a mesma loucura quando se trata das coisas espirituais. Pelo contrário, muitas vezes vêm para a igreja se arrastando,
Muitas vezes vem para o culto mendigando, vem dizendo, eu só vou para a igreja hoje porque senão o pastor puxa a minha orelha na segunda-feira. É assim. Muitas vezes o que nos motiva é não levar um carão. Mas observe, muitos no lugar de José nem se preocupariam com a bênção de Deus, estariam lá curtindo no trono, estariam lá se divertindo, estariam lá bebendo, celebrando e pouco se importando com aquilo que o divino estaria lhe proporcionando. O que a gente vê é que perde a alma, mas conquista o mundo. A gente joga a alma no lixo, mas a gente conquista o mundo. A gente enche nossa alma de lixo, mas a gente conquista o mundo. A gente apodrece espiritualmente, mas a gente conquista o mundo. A gente lança a alma no inferno, mas a gente conquista o mundo. Mas veja que interessante. Um homem poderoso foi buscar a bênção divina através do patriarca. E aí eu pergunto, quando você morrer, o que você vai levar dessa vida? Quando você morrer, o que vai levar dessa vida? Na verdade, aquele que conquista o mundo e desvaloriza a alma, vai continuar a existir, mas em horror e desgraça. Porque os tesouros se foram. Do outro lado, você não leva nada. Soube agora, à tarde, na hora do almoço, que o meu amigo querido Marcos Vasconcelos faleceu. E fiquei a meditar agora à tarde. O homem tinha mais de 6.000 livros. E na transmissão da cerimônia fúnebre, estava lá o homem no caixão, um homem forte anteriormente, um homem saudável, um homem, eu até brincava com ele, chamava-o carinhosamente de meu gordo tradutor, e agora estava magro, seus livros continuam lá, e ele foi sepultado ou será sepultado na terra de Garanhuns, e o que vai acompanhar ele são somente flores e madeira, nada levou. O que nós vamos levar? Os tesouros, as conquistas, nada levaremos desta vida. E ainda que tivéssemos a oportunidade de levar, nada poderia ser tão grandioso ao ponto de trocar ou nos trazer a paz no coração. Nada, absolutamente nada, será aceito em troca pela vida, a vida real de que ela tão desesperadamente precisa. Olhe para você, meu irmão. Estás a conquistar o mundo? Tem sido incansável nessa tarefa? A pergunta que tens que fazer à tua alma é: como está a tua alma? Jacó era rico, mas sua fé foi o consolo na vida e da morte. Haverá fé na tua morte? Haverá fé no dia da tua morte ou tralhas? Haverá bens ou fé? Haverá a glória do mundo ou a fé no Criador? O que levarás para o túmulo a não ser a comunhão do teu Criador? Reflita, irmão, principalmente pelo que vem a seguir. Porque sem perda de tempo, Moisés já nos insere no enredo da bênção. Veja o verso número 3 e o verso número 4 da narrativa. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua.
Irmãos, introdutoriamente, Jacó, ao conversar com José, ele recorda a aliança. Sua experiência com Deus ficou marcada em sua visão na cidade de Luz, Betel. Aquela passagem que nós conhecemos como a escada de Jacó, capítulo 28. Lá diz que ele recebeu a bênção do Senhor. Foi lá que ele recebeu a bênção e a promessa do Senhor. E ele carregou essa bênção e ele carregou essa promessa até esse momento aqui. E viu Deus cumprir o que havia prometido. Por quê? Lá em Gênesis 47, nós observamos, lembrando, que ele foi fecundo, que ele multiplicou-se, e anteriormente ele já havia recebido como herança a terra prometida para ele e a sua descendência. Então pensem comigo, ele era rico, próspero, mas sua ênfase recai na trajetória vivida com o Senhor. E é mais uma vez uma ênfase impressionante da narrativa. O que carregaremos, o que iremos trazer, revelar diante da nossa morte. Fomos alguém marcados pela existência, pelo relacionamento vivido com Deus a todo instante, ou simplesmente a nossa história, uma história simplesmente marcada entre os homens. Essa é uma marca confortante, irmãos. Ora, se toda essa trajetória, ela foi a marca de Jacó, por que haveria de temer a última etapa de sua vida? Mas a grande questão que a narrativa começa a nos mostrar, e a promessa de herdar a terra prometida, uma vez que ele está de partida. Porque há uma promessa dele herdar a terra. Então, como é que ele vai herdar a terra se Jacó ele está morrendo? A grande questão, irmãos, que Jacó está mostrando aqui, está nos falando, é que os seus olhos, nós vamos ver, eles já não estão enxergando mais como antes. Há uma visão deturpada fisicamente. Mas esse homem teve a sua visão restaurada nos anos que viveu com o Senhor. E esses anos de vivência com Deus lhe trouxeram uma sensibilidade, uma visão espiritual incomparável. Veja o verso número 5 ao verso número 7. Presta atenção. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar, depois deles serão seus, segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã Arã, para minha tristeza morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. O que Moisés está registrando aqui, irmãos? Preste atenção. Nós vamos ordenar essas falas para que a gente entenda um pouco do contexto. No verso 7, no último verso que nós lemos, observe que Jacó ele cita a morte de Raquel, sua amada esposa, que em vida só lhe deu 2 filhos, José e Benjamim. Lembram disso, né? José é o primogênito, Benjamim é o mais novo. Ele também citou Jacó os 2 filhos de Lia, Rúben, que é o primogênito, e Simeão, que é encostado a Rúben. Vamos lembrar das histórias. Rúben deitou-se com a madrasta, lembra desse episódio que a gente expôs aqui, deitou-se com a madrasta. E Simeão, bonitinho, junto com Levi, lembra que eles lideraram o massacre em Siquém? O que é que a narrativa está dizendo? Embora os filhos de José sejam egípcios, José está vendo o pai adotar os netos, o avô adotar os netos,
E essa adoção é para colocar os filhos de José dentro da descendência, e com isso está tirando Rúben e Simeão da posição que eles se encontravam na família da aliança. O que Jacó está dizendo aqui é: aqueles que faziam parte do povo da aliança, Rúben e Simeão, o primogênito e encostado à primogenitura, saem dessa estrutura para que os filhos de José, eles entrem e assumam o lugar de Simeão e Rúben. Ou seja, essa adoção significa que os filhos que eram egípcios foram introduzidos na família da aliança, enquanto Rúben e Simeão foram tirados, não da salvação, mas da bênção da aliança. Você vai ver que Rúben e Simeão vão receber duas profecias para torar o pescoço dos dois em Gênesis 49, que a gente vai expor domingo que vem. Então entendam, quando ele diz: Raquel só me deu 2 filhos, José e Benjamim, você e Benjamim, eu tenho Rúben e Simeão, mas os seus filhos são meus agora, porque eles irão substituir Simeão e Rúben. Irmãos, aí vai deixar para domingo que vem, mas está vendo que o pecado traz consequências? Está vendo que uma hora o pecado traz consequências? Rúben pensa que escapou, porque não foi tratado lá atrás, quando ele deitou-se com a madrasta. Lá em 49, Jacó vai dizer: você profanou o meu leito. Era o primogênito, mas a casa caiu. Agora, observe que Moisés já deixa um detalhe aqui importante. Quem é o primogênito de José? Manassés. Quem é o mais novo? Efraim. Observe que Moisés já deixa uma pista aqui, que Jacó diz: são meus Efraim e Manassés serão meus. Ele já inverteu a ordem, ele já deu a dica a José, e a gente vai ver que José não entendeu que vai ter um problema mais na frente com relação a isso. Então entendam, os netos foram adotados como filhos da aliança, agora são introduzidos pactualmente na aliança, mesmo sendo egípcio. Agora o que vem é a oficialização dessa adoção. Veja do verso 8 ao verso número 10. Observe. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Observe que Jacó está praticamente cego, mas não deixa de notar que os jovens estão ali. Esses jovens tinham aproximadamente 20 anos. Quem são estes? Pergunta ele. São meus filhos que Deus me deu. É interessante essa expressão usada aqui dentro do texto. Jacó não perde tempo e pede que esses filhos que são bênçãos de Deus, eles se aproximem, e assim foi feito. Nesse ritual de adoção, ele beijou e abraçou, que isso é símbolo dessa adoção paternal. Esse beijo e abraço torna público que os filhos de José foram adotados, declarados oficialmente como filhos adotivos do patriarca. Mas, irmãos, observem como os filhos são vistos nas Escrituras. Ao contrário do mundo que despreza nossas crianças, que tem incentivado aborto, observem mais uma vez como filhos são vistos dentro da doutrina da aliança. São meus filhos que Deus me deu aqui.
são meus filhos. Ele não disse assim, são meus filhos que eu planejei ter aqui. São meus filhos que eu entrei em acordo com a minha esposa para só ter 2 filhos. A perspectiva são os meus que o Senhor me deu aqui. Filhos nas Escrituras sempre são vistos como bênção do Senhor, sempre como dádivas divinas, sempre como bênçãos para essa vida, não problemas para serem cuidados. Olhem para a nossa igreja, irmãos, o quanto estamos sendo abençoados. Cada barulho dominical às vezes incomoda, e os pais devem cuidar para que esse barulho não aconteça. Contudo, devemos louvar a Deus, porque Ele tem visitado o seu povo com grandeza. Mulheres de outros lugares perguntam se não há métodos anticoncepcionais, mas aqui o Evangelho é pregado, e Deus tem aprovado, para mostrar que aqui neste púlpito sai verdade, que é verdade para todo lado, e filhos são bênçãos do Senhor, e Deus está mostrando isso ao seu povo, abençoando o seu povo. E pode ter certeza, irmãs e irmãos, que eu tenho orado, eu tenho pedido para o Senhor abrir madre, eu tenho pedido para o Senhor destruir cirurgias que foram feitas, eu tenho pedido ao Senhor que multiplique, que ventres deem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, porque isso é a bênção do Senhor. Aí se você não quiser, você me dá que eu adoto. Mas observe, irmãos, nunca na Escritura isso é visto como peso, nunca nas Escrituras isso é visto como fardo, na Escritura isso não é sonho do pastor, isso é o Deus da aliança visitando o seu povo. Lembre-se, a sua esposa, quando ela gera, não é porque você é um gostosão, está com tudo, que sua esposa engravidou, não, é a visita do Senhor, é a bênção do Senhor. E eu rogo, irmãos, que essa bênção, o que essas bênçãos, elas venham mais, porque Deus faz prosperar o seu povo através do ventre das mulheres. Mas alguém aqui pode não mais gerar, mas que coisa linda, é possível adotar. Alguém pode até pensar que um adotivo pode trazer muitos problemas. Eu não conheço criança, não sei a origem da família. Que incoerência, tem tanto filho legítimo que é um problema. Tem tanto filho legítimo que é problemático. Tem tanto filho legítimo que traz tanta confusão familiar. Mas se você entender que quando você adota alguém, você não é você que está adotando. Você é família da aliança, lembre-se. Você é chamado por Deus para representar o Deus pactual. Você foi chamado por Deus para proclamar a aliança. Você foi chamado por Deus para introduzir os aspectos da aliança nesse mundo. Então entenda, quando você adota uma criança, você não adotou ela para você, mas para o Senhor. Você não trouxe ela para o seu lar. Você trouxe ela para o lar do Senhor. Você não trouxe ela para ser seu filho ou sua filha. Você trouxe ela para ser filho, filha do Senhor. Então imagine agora que você não está acolhendo alguém para tê-la em sua família, mas você está chamando alguém dizendo, venha fazer parte dessa família, venha fazer parte não desta família, mas de uma descendência santa. Já imaginou que sua adoção pode ser a salvação daquele pobre pecador sem pai, sem mãe, mas que agora ganha um pai, uma mãe, um Deus, uma igreja? Veja,
Você não vai só adotar para cuidar do físico dele, você vai adotá-lo para cuidar da alma dele. Se você adotar, não é sua casa que você está povoando, mas os céus. Você está dizendo a alguém que fora desprezado: venha fazer parte da família, da aliança, venha fazer parte do enredo da aliança. Então não temos desculpas. Se não podemos gerar, podemos adotar. Lembre-se, você foi adotado. Adotar também é uma forma de agradecer ao Senhor, porque você não era filho e você foi adotado. Deus lhe chamou, lhe beijou, lhe abraçou e lhe disse: você agora é meu filho. Você agora é meu filho. Pense nisso. Pense nisso. Seguindo no texto, já que os netos foram adotados, resta a bênção patriarcal. Jacó tem que abençoá-los agora, uma vez que eles já foram adotados. Veja o verso 11 e 12. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Uma nota de louvor aqui é acrescentada. Quem diria que Jacó veria José e esses meninos? Quem diria? Todos são uma visão incrível da fidelidade e do cuidado de Deus. Jacó havia dado José como morto, e agora está vendo José, governador do Egito, com 2 filhos. Olha, irmãos, preste atenção aqui. Não é impressionante? Eu amo as Escrituras, porque a gente sofre tanto com os nossos filhos, nós nos preocupamos com o futuro deles, mas quem disse que nós é que somos protagonistas deles? José estava distante, havia sido dado como morto, era um jovem, um adolescente, mas ele estava lá no Egito, sendo cuidado por Deus, que estava fazendo-o prosperar, até filho concedeu. Ora, irmãos, quando falhamos, Deus não falha. Quando descuidamos, Deus cuida. Não é nosso cuidado, não é nosso controle que salvará nossos filhos, mas Deus é o único que pode proteger nossos filhos. No final de tudo, no final da história, nós veremos que foi Deus quem conduziu e que cuidou dos nossos filhos. E José reconhece isso. José sabe que foi o cuidado de Deus sobre ele. José sabe que em toda a sua trajetória foi o cuidado de Deus sobre ele. E ele reconhece isso. Ele se curva ao Pai, reconhecendo o cuidado de Deus também sobre a vida dele. Num momento ou noutro, devemos entender que nossos filhos também reconhecerão o cuidado de Deus sobre eles. Mas ainda reconhecendo, o texto diz que falta a bênção. Cadê a bênção? Verso 13 ao 16. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, preste atenção na narrativa, que é bem interessante. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel. Ou seja, José posicionou Efraim à esquerda, na mão esquerda de Jacó, Israel. E Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Olhem para mim, ficou assim, ó. Efraim aqui e Manassés aqui. Ele é o primogênito e Efraim é o mais novo. A mão direita, que era representante da bênção, iria para o primogênito.
e a mão esquerda ficaria na cabeça do mais novo. Então, essa é a cena. Está Manassés na mão direita de Jacó e Efraim na mão esquerda. José preparou essa cena. Verso 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Olha para mim de novo. O que Moisés está dizendo é que Manassés ficou aqui, Efraim ficou aqui. José colocou para que a bênção fosse dada assim. Aí Jacó fez isso aqui, ó. Jacó trocou as mãos, botou a mão direita sobre Efraim e botou a mão esquerda sobre Manassés. Né? E diz o texto, verso 15, Israel abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Por meio deles, seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Então vejam, irmãos, que Israel, Jacó, ele troca as mãos e ele concede a bênção, né? Ele troca e ele concede a bênção, referenciando o nome de Abraão e Isaque aos filhos de José, e ele recomenda o padrão e o exemplo de Abraão e Isaque. O que o texto está dizendo? O que ele está insinuando é que a fé que foi vivida por Abraão e Isaque, que foram patriarcas, homens obedientes apesar de suas falhas, devem servir de modelo para aqueles meninos, para que eles andem conforme a aliança. Observe, irmãos, aqueles que vivem nos termos da aliança devem observar os passos da piedade. O que isso significa? Que os filhos, embora eles sejam incluídos na aliança, eles devem trilhar o caminho da verdade, caso contrário, terão que arcar com as consequências. Por isso digo a vocês, crianças e adolescentes, não pensem que vocês estão imunes ao juízo divino. Não pensem. Não pensem que vocês serão salvos porque são filhos de crentes. Não pensem nisso. Não caiam nesse erro. Fiquem cientes que vocês devem amar a Deus com todas as forças e caminhar nessa fé que uma vez foi concedida. Quer ser próspero na vida, você deve amar o seu Senhor. Quer ver sua vida desgraçada, mesmo você sendo filho de crente, é só você andar da forma que você bem entende. Viva em desobediência e verás as dores que herdarás. E o que Jacó está dizendo é que eles andem nos caminhos do Senhor. Nossos filhos devem andar os caminhos do Senhor. Mas aí o texto diz que houve um problema. José pensou que houve um equívoco. Veja o verso 17 e o verso 18. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Imagine a cena. Jacó está com as mãos cruzadas, José estava pegando as mãos dele e tentando trocá-las e botar como ele havia colocado. E o verso 18 diz, e José disse ao pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Veja, ele havia posicionado por nascimento, mas as mãos foram trocadas. Manassés era para receber a bênção, pois era o primogênito. E José disse, não, vamos corrigir isso aqui, papai, o senhor está cego, então o senhor errou. Manassés é o primogênito, Efraim é o mais novo, e a bênção é para Manassés. Mas não houve equívoco nenhum. Veja o capítulo, ou o verso 19 e 20. Mas seu pai recusou e disse,
Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Verso 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Observem, irmãos, Jacó declarou que sabia o que estava fazendo e que não estava fazendo por engano, nem por capricho, nem por um afeto parcial, mas o espírito de profecia que estava nele, de acordo com os conselhos divinos, ele disse: não, Manassés vai ser grande, mas Efraim será ainda maior, a bênção estará sobre ele. Você vai ver que no desenvolver da história de Israel, quando as tribos foram contadas no deserto, a de Efraim era muito mais numerosa do que a de Manassés, e recebe honra diante da sua grandeza e tem papel importante dentro do desenvolvimento da história do povo de Deus. O Salmo 80 chega a falar sobre isso. Efraim será numeroso. Josué pertenceu àquela tribo e também Jeroboão. Já a tribo de Manassés, ela foi dividida, uma parte foi para o lado do Rio Jordão e a outra para o outro lado, fez ela menos considerável e poderosa por causa disso, e denuncia que o cruzamento das mãos de Jacó se cumpriu, que Efraim seria o filho abençoado. Mais uma vez observamos, Deus, ao conceder suas bênçãos ao seu povo, dá mais a uns que aos outros, mais dons, mais consolo, mais graça e mais coisas, porque Ele é o Senhor que assim faz. Segundo, observe mais uma vez na narrativa, Ele frequentemente dá mais àqueles que têm menos probabilidades. Ele escolhe as coisas fracas do mundo, levanta os pobres do pó. Então a graça não observa a ordem da natureza, nem Deus prefere aquele que nós julgamos mais adequados para serem preferidos, mas Ele faz como lhe apraz. Observe, irmãos, como isso é impressionante e se desenvolve nas Escrituras. A preferência com que Deus conduziu a história, dando preferência ao mais novo do que o mais velho. Abel, acima de Caim, Sem, acima de Jafé, Abraão, acima de Naor e Arã, Isaque, acima de Ismael, Jacó, acima de Esaú, Judá e José tiveram preferência acima de Rúben, Moisés acima de Arão, Davi e Salomão acima de seus irmãos mais velhos. Isto é, irmãos, a visão física de Jacó estava debilitada, mas a sua visão espiritual estava totalmente alinhada. Por quê? Porque não é questão de mérito, de ordem de nascimento, é questão de eleição. Deus escolheu Efraim para derramar a bênção dele. Isso nos mostra, irmãos, que é a questão da graça quem decide a quem vai abençoar, como vai abençoar e o tamanho dessa bênção. É interessante que ele diz que isso vai se tornar um provérbio em Israel. Quando alguém quisesse abençoar um israelita, ele dizia: "Sê tu abençoado", em tão grande medida, quando Deus abençoou Efraim e Manassés. Isso é o que Jacó profetizou iria se perpetuar até as gerações futuras. Efraim seria maior do que Manassés. A eleição de Deus é segundo as escolhas dele, não as nossas. José queria Manassés, por ordem era Manassés, mas Deus objetivou Efraim. A cena termina com a bênção da herança, verso 21 e 22. Depois Israel disse a José:
eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Jacó está certo de sua morte e duas bênçãos são proferidas a José. Deus fará com que retornem à terra prometida. Ele vai morrer, não verá a promessa se cumprir, mas ele sabe que Deus vai cumprir a promessa. Porque quem tem promessa de Deus morre, mas as promessas de Deus continuam vivas. Ele sabe, ele não vai ver, mas ele sabe que Deus vai cumprir a promessa da terra prometida. E como sinal, lembra a terra de Siquém que ele comprou antes dos filhos entrarem no núcleo de Siquém e matarem os homens? Ele não comprou uma terra para viver ali na fronteira e os filhos dele entraram e mataram os homens de Siquém. Ele pega essa terra que ele comprou e, como certeza de que a família dele iria herdar a terra e ele pega a terra e diz: é sua, José. Ai, ai, ai. É sua, porque eu sei que tudo será nosso. Essa é a ideia. Toma essa parte aqui, porque eu sei que tudo será nosso. Porque o Senhor, Ele vai cumprir com a sua palavra. O autor de Hebreus fala sobre isso. Abra em Hebreus capítulo 11, verso 21. Hebreus capítulo 11, verso 21. No Novo Testamento, tá? Depois de Filemon. Hebreus capítulo 11. Veja o que diz. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Que a bênção de Jacó foi um ato de fé dele, na certeza de que ele iria herdar a terra. E o autor dos Hebreus diz que ele está apoiado, a imagem é como se ele abençoou, está apoiado num bordão, curvado e adorando a Deus. Jacó, ele estava para morrer, mas estava abençoando os netos, porque ele tinha certeza que iria herdar a terra prometida. Ele vai morrer, mas ele está confiando que Deus vai cumprir a promessa. Porque nós já explicamos aqui, a terra prometida aponta para a terra celestial. Por isso que ele pediu a José: me enterre lá, porque eu sei que aquilo ali vai ser tudo meu, que o Senhor me prometeu. Mesmo na morte, ele confiou no Senhor, que o Senhor iria cumprir sua promessa. Vamos ver semana que vem sobre os filhos, os outros, sobre sua morte. Mas essa história nos lembra alguém? Nos lembra. Cristo. Ele padeceu até a morte. Não pelas enfermidades de sua natureza, mas por causa das nossas enfermidades. Ele foi obediente até a morte. Ele confiou no Pai como Jacó confiou em Deus, até na hora da morte. Jacó confiou em Deus para herdar a terra prometida. Cristo confiou em Deus e padeceu as nossas dores para nos garantir a promessa de vida eterna. E nele, nós, que não fazíamos parte do povo de Deus,
fomos adotados. E agora somos filhos de Deus. Fomos adotados pelo Senhor. Observem, a promessa está se cumprindo todos os dias, quando muitos chegam a Cristo por meio do Evangelho. Cada indivíduo que recebe o Evangelho é adotado pelo Senhor. E essa promessa está se cumprindo. Um dia, eu não só verei Marcos Vasconcelos, mas verei também Jacó. Porque nós somos filhos da promessa. Um dia nós morreremos e veremos Deus cumprir com todas as suas promessas. Até domingo que vem, se Deus permitir. Amém. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha graça, por tamanho favor, por tamanha adoção. Obrigado, Senhor, pela tua voz que nos cerca. Aplica, ó Deus, as tuas palavras em nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento e recolher os nossos dízimos e ofertas em resposta à voz do Senhor. Cantemos ao Senhor. De pé, vamos cantar o hino 60.